Queridos, dando continuidade à nossa aula de hoje, na primeira aula nós falamos de alguns conceitos fundamentais dentro da semântica, e agora nós vamos entrar em uma parte um pouco mais específica e prática desses conhecimentos de semântica para a nossa análise bíblica. Inicialmente, nós ficamos de retratar a questão do método que nós empregamos para que nós possamos ter um procedimento de interpretação adequado. E eu trago como exemplo para vocês o trecho que está lá em João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16, é um texto conhecido. E aí nós vamos empregar nosso texto. Quem achar pode se colocar de pé e ler. João 14, 16. Pronto. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A expressão Consolador aqui, ela é uma expressão grega, chamada Parácletos, o Paracletos. E a expressão Paracletos, ela tem alguns significados diferentes. Então, de acordo com aquilo que nós estudamos, como é que a gente faz para podermos trazer ou buscarmos o sentido mais adequado daquela expressão? Em primeiro lugar, nós fazemos um espectro semântico. E o que é espectro semântico? É buscar entender qual é o significado daquela palavra nos contextos diferentes. Se a gente for perceber, essa expressão Parácletos, ela é utilizada, ela pode ser utilizada em alguns contextos diferentes. Eu posso trazer para vocês aqui, vamos colocar pelo menos 3 contextos. A expressão Parácletos, ela pode ter, dentro de um contexto judicial, ela pode ter um contexto no sentido de advogado. Parácletos é aquele que é chamado para defender, aquele que é chamado para ajudar. E ele é empregado naquele período no contexto judicial para designar alguém que era um advogado de outro, ou seja, alguém que ajudava ou interpelava por outro. Paulo, quando foi julgado, em uma das ocasiões, ele vai fazer uso de um advogado para poder interpelar por ele, para poder auxiliar ele. Então, ela tem esse sentido judicial de um advogado. Ela também tem um sentido militar. E esse sentido militar, ela diz respeito a uma espécie de ordem, de chamamento. Então, alguém que é chamado, a atenção, cuja atenção é chamada. É como um grito, de um chamamento militar, uma ordem militar, alguém que está em cima e que fala, olha, atenção, quando a gente está na marcha lá, quem foi despachou de servir o exército, e eu estive na polícia militar, a gente está caminhando, fazendo, marchando, de repente você tem um grito, atenção para o alto, então você sabe que logo em seguida vai vir um comando de alto. Então, é uma espécie de chamamento militar. Ou então, quando você tem o toque da corneta matinal, todas as pessoas elas vêm e tem que vir para o ambiente, o pavimento nacional, o pavilhão nacional, onde vai ocorrer os procedimentos matinais. Então, a palavra Parácletos, ela tem esse sentido também de uma espécie de chamamento militar. Por outro lado, ela tem um sentido, eu vou chamar aqui arbitrariamente de sentido literário, que é a ideia de um ajudador, ou de alguém que lhe ajuda em seus momentos de fraqueza, de dificuldade, alguém que lhe serve de consolo, que lhe serve para acalmar os seus ânimos, acalmar o seu estado de irritação. Então, essa só seria um ajudador, alguém que está lhe prestando um auxílio. Então, dentro do espectro semântico, eu vou recorrer
as obras, né, do período romano, e vou descobrir que essa palavra paráclitos, ela tem esse sentido diferente: judicial, militar, literário. Existem outros também, mas aqui serve para nós termos a ideia de como se faz esse processo. Depois que eu faço esse espectro semântico e pego o emprego daquela palavra em contextos diferentes, eu agora volto para o texto para poder analisar o contexto no qual ela foi escrita. Qual é o contexto no qual ela foi escrita? Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos, e ao dar as últimas instruções aos seus discípulos, ele está falando sobre o fato de que ele irá ser levado para o céu, né? Que ele será assunto ao céu, e os discípulos, consequentemente, não iriam mais ter a presença física de Jesus. Quando os discípulos descobrem isso, eles ficam agitados, incomodados, né? E Jesus ele vai dizer, em um contexto iminente, ali de que ele não deixaria aquelas pessoas órfãs, ou seja, eles não ficariam sem o pai, sem alguém para auxiliar elas. E nesse versículo especificamente ele vai dizer: olha, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o outro Paracletos, né? A palavra de halos, né? Caberia depois a gente trazer o entendimento dela, mas halos quer dizer outro de mesma essência, é diferente da expressão héteros no grego, que quer dizer outro de essência diferente. Mas eu enviarei halos Paracletos, né? Ou seja, outro. E aí qual é o sentido de Paracletos aqui? Se a gente for olhar o contexto, ele está falando acerca do fato de que ele não deixaria os discípulos órfãos, sem alguém que cuidasse deles, sem alguém que velasse pela vida deles, sem alguém que lhes servisse de consolo. Então, por essa razão, as principais traduções que nós temos, né, para o português, ela vai traduzir a expressão Paracletos para a expressão Consolador. Então, ao analisarmos o espectro semântico, os possíveis empregos dessa palavra, e voltarmos para o contexto, nós vamos entender que o melhor significado para essa palavra seria consolador. Então nós estamos na nossa segunda etapa. Primeira etapa, espectro semântico. Buscar o sentido dessa palavra em outros contextos. Contexto judicial, advogado. Contexto militar, o chamamento militar, chamar para perto. No contexto literário, uma ideia de alguém que ajuda, que presta um auxílio a outra pessoa. Segunda etapa, pegar o contexto e ver qual é o melhor sentido que se encaixa dentro daquele contexto. E aí nós vimos, inclusive, das principais traduções aqui no Brasil, pelo termo consolador. Terceira etapa, determinar um campo semântico, ou seja, quais são as palavras próximas a essa que me ajudam a reforçar aquele sentido, né? Consolador. O que é o consolador? Quem é o consolador? Consolador é alguém que me ajuda? Sim ou não? Consolador é alguém que me presta auxílio? Sim ou não? Consolador é alguém que me socorre? Sim ou não? Então, percebe as três etapas que nós fazemos aqui? Primeiro, eu vou para fora, buscar entender quais são os significados dessa expressão em outros contextos. Depois eu volto para o texto, buscando entender e determinar qual a relação mais adequada aqui, a judicial, a militar ou a literária. E aí eu percebo que é literário. Eu vou utilizar a expressão consolador. Dentro da expressão consolador, terceira etapa, campo semântico. Quais são as outras palavras que parecem com essa, que me ajudam a dar um sentido maior para esse? Eu vou entender o sentido de ajuda, de auxílio, de socorro. Percebe que ao fazer isso, eu consigo trazer uma estrutura temática muito mais profunda do que aquela de uma mera análise superficial do texto. Através desse processo semântico, eu consigo entender. Isso aí já é o teste, né? Deus ajude que seja rápido, né?
Bom, é por aqui tá comigo? Feito isso, a gente consegue ter uma estrutura muito maior dentro dessa expressão paracléticos. Eu consigo até fazer uma série de sermões temáticos acerca disso, falando: olha, eu rogarei ao Pai e eu vos enviarei um outro Consolador. Então, como é que nós sabemos que o Espírito Santo, né? E aí nós vamos entender primeiro que esse Consolador aqui é o Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo ele faz com nossas vidas? Ele nos ajuda, ele nos auxilia, ele nos socorre. Então, percebe como? E aí eu posso até utilizar outros possíveis significados com base na análise do espectro semântico que eu vi anteriormente. O Espírito Santo ele nos defende de acusações. O Espírito Santo ele nos chama a atenção, como no caso do contexto militar. Então, isso nós temos uma ampliação muito maior do nosso texto. É muito semelhante àquilo que o pastor Ivan costuma fazer normalmente nas doutrinas, na Santa Ceia, uma série de exposições temáticas, onde nós temos uma mesma palavra, tendo aplicações e expressões diferentes. É claro que há uma diferença entre aplicarmos o texto de maneira diferente para interpretarmos o texto de maneira diferente. Aqui é um caso onde nós temos interpretações diferentes para a palavra. No caso das exposições, nós temos aplicações diferentes para a mesma palavra, ou até mesmo interpretações, a depender do caso. Vocês percebem como nós conseguimos ampliar o escopo da palavra de uma maneira muito mais profunda, de modo que isso vai permitir que essa verdade de que o Espírito Santo é o nosso Consolador, ela seja muito mais latente em nossa mente. Nós entendemos com muito mais concretude quando nós dizemos aquilo que está dentro do espectro semântico e do campo semântico. Tranquilo? Deu para entender? Vamos para a próxima? Firmes e fortes? Próximo ponto. Vamos entender agora alguns equívocos que são cometidos, né, do ponto de vista semântico, ao analisarmos a interpretação de uma expressão, de uma palavra. E aí nós temos as chamadas falácias semânticas. Tem um livro muito bom sobre isso, é um livro do D.A. Carson, né, chamado Os Perigos da Interpretação Bíblica. Ele vai fazer uma série de exposições, né, acerca de vários tipos de falácias que nós temos de interpretação, erros de interpretação bíblica. Dentro das falácias semânticas, nós temos algo que é Amanda, né? Amanda? Como? Emily nos falou, que é acerca do uso indevido da etimologia. Temos que ter muito cuidado com isso, na escola, sobretudo, né? Nós recorremos muito à etimologia. Qual é a etimologia dessa palavra? De onde veio essa palavra? E a gente acha que a etimologia é a voz suprema do significado da palavra. A palavra significa aquilo que diz respeito à sua origem. Como a palavra se originou, é o significado da palavra atualmente. Mas isso nem sempre é verdade. E aqui, dentro do uso indevido da etimologia, nós temos que ter cuidado com dois tipos específicos de falácia, que é a falácia lexical e a falácia radical. O que é a falácia lexical? A falácia lexical é quando eu acho que uma palavra, por ela estar dentro de uma determinada raiz, ela tem um significado ou uma concepção adequada para aquele contexto no qual ela foi escrita. Quer ver um exemplo disso? Efésios capítulo 5, versículo 23. Quem pode nos ver aí? Efésios 5, 23. Quem achar pode ficar de pé e ler alto e grosso. Fale alto e grosso, né? Lá no batalhão, né? Era assim que o comandante falava. Fale alto e grosso. Vai falar. Meu marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça de Cristo, tendo ele próprio suportado no corpo. O marido é a cabeça da mulher. Se nós formos interpretar literalmente a expressão kefeli, né, o kefeli, aqui em grego, né, para cabeça, a gente vai entender, né, numa concepção orgânica, que o marido ele seria de fato uma cabeça que estaria sobre a mulher.
Seria a interpretação literal dessa expressão. Porém, quando eu coloco essa expressão dentro do contexto, eu tenho que entender que ela pode não significar aquilo que a palavra em si significa. A palavra cabeça aqui dentro desse contexto, ela está significando uma posição de direcionador, de orientador. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui, que as irmãs estão olhando com um olhar estranho aqui, né? Mas quando o texto ele diz que o marido é o cabeça da mulher, significa que Deus concedeu a ele um governo sobre a sua família. E ao dizer isso, a expressão cabeça aqui, ela não está significando cabeça em sentido literal, mas sim governo, autoridade, regência. Eu falei isso para os meninos, né, na palestra, com os jovens, né? Falei sobre essa ideia, né, de governo que foi dado por Deus ao homem. Por outro lado, nós temos a falácia, que pode ser chamada de falácia radical. Nós sabemos que as palavras elas são compostas normalmente por raízes diferentes. E nós temos palavras compostas que unem significados diferentes. Por exemplo, a irmã Emily, ela citou a expressão biologia. Nós aprendemos na escola que biologia é a junção de duas palavras em grego. Bios, que é vida, e logia, ou logos, que é estudo. Então, biologia é a matéria que estuda a vida. Nesse caso, nós temos um exemplo onde dois conceitos diferentes, bios e logos, se uniram para formar um único conceito. Mas nem sempre, quando nós vemos dois radicais com sentidos diferentes unidos, eles querem dizer a mesma coisa. Quer ver um exemplo disso? A expressão que nós acabamos de estudar, paracletos. A expressão paracletos, ela é dividida em dois radicais, para e kletos. Kletos ela vem de uma origem, da palavra que é kalel. Então, parakalel seria a expressão original. A expressão para, ela significa ao lado, ou para o lado. E a expressão kalel significa chamar. Se um dos significados de kalel, chamar, e ao lado, chamar para o lado, qual a relação de chamar para o lado com o Consolador? Nenhuma. Ou seja, eu tenho duas palavras se unindo aqui para kalel. Só que a união, a fusão dessas palavras, elas não geram um sentido que diz respeito à fusão desses dois sentidos. Eu não estou falando de chamar ao lado, chamar para o lado. É claro que, uma observação de outro rodapé, na expressão militar, a gente tem um sentido próximo a isso, né? Que parakalel seria chamar para perto. Mas, dentro desse contexto que nós apresentamos aqui, parakalel ela tem o significado de consolador, que não tem nada a ver com a junção dos dois radicais, chamar para o lado. Então, nem sempre que nós vemos a expressão, ou expressões parecidas, expressões semelhantes, unidas em uma única expressão, elas querem dizer que aquilo diz respeito à soma da composição. Um exemplo completamente diferente é aquela que nós vemos lá em Romanos capítulo 2, versículo 2, quando nós temos a ideia de não vos amoldeis ao sistema desse mundo, né? Não vos conformeis com esse mundo. A palavra conformeis ali é a expressão sistematizomai, né? E aquela expressão sistematizomai, ela tem um radical que é esquema, que diz respeito à forma. E system, ela tem uma ideia ali de estar ou ser colocado dentro de uma determinada forma. Ali você tem a soma de duas expressões que vão culminar em um sentido único. Mas isso nem sempre acontece, como é o caso aqui de parakalel em João capítulo 14, versículo 16. Então temos que ter muito cuidado com essas expressões onde nós temos a soma de algumas coisas e acharmos que aquilo é um significado composto, e nem sempre aquilo é um significado composto. Eu me fiz entendido? Tranquilo? Mais ou menos? Sim.
esse negócio aí. Como ela? Pode dar. Pimenta. Não, ele está dizendo que Eu sei, coloca. Quero ver que vai ser polêmica, meu. joga mais lenha na fogueira aí, né? O senhor quer? Eclesiastes 4:8. Eclesiastes 4:8, mas estou citando aqui. É 4:8. Qual é o versículo? O senhor lembra? Eu posso pesquisar aqui. Não, é um texto que eu gosto até. Fala sobre 4 coisas impossíveis ao homem. Diz assim: não há licença em tempo de guerra, é impossível que o homem detenha o espírito vai deter o espírito, só que espírito ali, Sim. não é espírito, é vento. Sim. Deixa eu procurar aqui. Esse ponto aí É algo que a gente vai até tocar daqui a pouco. Quando a gente for falar, a falácia do sentido único. A gente vai tocar nesse ponto aí, da expressão pneuma, ou a expressão da lógica é ruá. Né? Ruá pode significar vento ou espírito. A gente vai chegar. 8:8. Pronto. A gente vai tocar nesse ponto quando for falar do sentido único. Pode ser? A gente vai fazer a relação entre vento e espírito aí na falácia do sentido único. Os irmãos falaram que ficaram um pouco com dúvida nisso daqui. Eu vou trazer um outro exemplo para vocês, que é a expressão vivificar. Os jovens já têm contato, já tiveram contato com isso, né? Está lá em. Abram aí, Efésios 2:1. na verdade, eu vou pedir que abra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Melhor. Isso, 1 Coríntios 15, 22. pode ler. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Pronto, porque assim como todos morreram em Adão, todos serão vivificados em Cristo. Vou mostrar uma coisa para vocês. Eu vou mostrar essa questão para você de maneira mais adequada. Ó, a expressão que é usada, eu falei na aula sobre avivamento, sobre isso. A expressão usada no Novo Testamento para vivificar é a expressão zopoiel. A expressão zopoiel, né, é uma expressão composta, onde nós temos aqui dois radicais. Radical da expressão zoe, que significa vida, e a expressão poieu, né, que vem da ideia de poiesis, né, que é criar. Essa expressão composta, ela une
duas concepções dentro da mesma palavra. Soipoiel, que significa criar vida. Então, quando o texto diz que Deus ele vivifica, significa que ele cria a vida, que ele dá a vida, que ele gera a vida naquela pessoa. Né? Você criar ou também gerar. Né? E eu falei para os jovens lá que essa expressão ela diz respeito, ela remete à concepção do hebraico bara, né? Que é a criação a partir do nada, ex nihilo. Né? Deus ele é o único que pode criar a partir do nada. Então Deus ele é capaz de criar a vida. Então, uma expressão composta era justamente essa, expressão que soma dois conceitos diferentes e esse conceito ele gera um significado que é a soma dos outros dois. Criar vida. Por outro lado, isso nem sempre vai acontecer, e é justamente isso que a gente chama aqui de falácia radial. A falácia relacionada ao radical da palavra. Nesse caso aqui, nós também temos a expressão composta. Para Kalel, chamar para o lado. Só que a expressão para Kalel, ela não tem como sentido a soma dos sentidos originais. Ela vai produzir um outro sentido diferente. É diferente desse caso aqui. Aqui você tem expressão vida, expressão criar. A soma dessas duas expressões vai gerar a palavra Zogoiel, e essa palavra é justamente a soma desses dois sentidos. Nesse caso aqui é diferente. Nós temos a expressão ao lado, a expressão chamar, mas o resultado disso daqui não é a soma desses dois significados. É por isso que nós não podemos sempre que nós vemos uma expressão composta, nós não podemos sempre decompor essa expressão achando que ela tem um significado que é a soma das palavras originais. Deu para entender melhor agora, irmãos? Ficou mais claro? Tranquilo? A gente vai chegar em alguns pontos mais delicados disso e é importante que essa ideia esteja fixada na mente de vocês. Segunda falácia, para a gente chegar daqui a pouco nessa questão interessante que o pastor trouxe acerca da ideia de alma e da ideia de espírito ou de vento, né? Expressão que vai chegar lá daqui a pouco. 2. Anacronismo semântico. O que é o anacronismo semântico? O anacronismo semântico ele é justamente o problema que acontece quando nós queremos trazer um sentido posterior para uma passagem que naquela época não significava aquilo. Eu falei para vocês aqui sobre o significado da expressão arcontes, né, que no período em que Paulo escreveu, ela tinha um sentido de governantes, príncipes, pessoas de grandes posses, pessoas que tinham poder na sociedade. Posteriormente, ela ganhou o sentido de príncipes espirituais, né, de reinos demoníacos, então ela ganhou o sentido de demônios. Eu não posso querer trazer para o significado da expressão naquela época algo que veio a significar aquilo posteriormente. Então eu não posso querer interpretar esse texto como se fossem demônios, sendo que a ideia de demônios ainda não estava concretizada na expressão arcontes. O negócio está sério. Bom, um outro ponto que nós temos que considerar, como eu falar essa semântica, é aquilo que nós chamamos de obsolescência semântica. O que é obsolescência semântica? Eu não posso trazer o significado anterior para uma expressão no vocabulário, significado esse que naquele tempo já havia se perdido, já havia perdido o sentido. Esse é o caso da expressão mártir também, né? A expressão martírio, lá, marturel na verdade, né, no grego, que hoje ganhou significado. O que é o mártir hoje em dia? Mártir é alguém que sofreu por conta do Evangelho, por conta da mensagem do Evangelho, e por conta desse sofrimento, essa pessoa veio até a morrer por conta do Evangelho. Então essa pessoa é um mártir. Só que esse sentido de mártir, ela só vem ser concretizada em um período posterior da igreja. E o período da igreja primitiva já muito tempo depois dos apóstolos. A palavra martúrio, né, o marturel,
no Novo Testamento, ela diz respeito a uma testemunha. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós temos a expressão lá, né? Por isso, visto que estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas. A palavra usada para testemunha ali é a palavra mártir. Se você for pregar a expressão mártir naquele texto ali, você corre o risco de ter uma concepção equivocada daquele texto. Porque você vai até olhar para trás, no capítulo 11, e vai ver pessoas que sofreram pela fé. E você vai pensar, olha, então ele está querendo dizer que nós estamos cercados por pessoas que morreram pela fé, nós também temos que seguir esse mesmo exemplo. Só que a expressão mártir ali era empregada no sentido que ela tinha naquela época, que era de alguém que era testemunha. Então, quando ele diz, visto que estamos rodeados de um tão grande número de testemunhas, ele está querendo dizer, olha, essas pessoas, elas estão olhando para nós, elas estão acreditando na nossa fé, na nossa devoção, elas estão acreditando que nós iremos continuar em frente, continuaremos olhando para Jesus. Então são pessoas que nos encorajam, no sentido de testemunha ali, é alguém que encoraja, alguém que está ali para apoiar, está ali olhando para você dizendo, é isso mesmo, continue em frente, vai em frente. Então nós não podemos cair nesse problema de trazer um sentido obsoleto para uma expressão que já não existe mais naquela época. Por último, nós temos a chamada falácia do sentido único. E aí na falácia do sentido único, nós temos dois exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu queria trazer é o exemplo que o pastor trouxe. Eclesiastes 8:8, né? Você pode ler? Eclesiastes 8:8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, letra minúscula, para reter o espírito, nem tem poder sobre ele da morte, não há arma nessa peleja, nem tampouco a impiedade alivará aos ímpios. A palavra de questão é essa: domínio sobre o espírito. Ela diz se é o espírito do homem, se é o espírito de Deus, se é o vento. Essa palavra é muito interessante. A expressão em hebraico chamada ruá. A expressão ruá, o vento, é lá em Gênesis, né, nós temos que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Gênesis 1:2. Né? Tem a mesma atividade que nós temos aqui. Ou seja, a expressão ruá no hebraico, ela pode ser traduzida tanto como vento, como também como espírito. E esse espírito pode ser o espírito do homem, ou pode ser o espírito de Deus. Como é que nós determinamos o sentido nesse caso? E aí nós temos que tomar cuidado com aquilo que eu falei para vocês, que é a falácia do sentido único. Ou seja, eu não posso acreditar que sempre com a mesma palavra ela tem um único sentido. Ela pode ter sentidos diferentes. Aqui, nesse texto, o pastor leu Eclesiastes 8:8, pelo contexto, muito provavelmente ele está falando do vento, né, pastor? Então, ninguém pode controlar o ruá, ninguém pode controlar o vento. Gênesis 1:2, né, fala que o ruá do Senhor pairava sobre as águas. E aí, está falando do vento ou está falando do espírito? Sim. Sim. Isso no português. Qual o problema? No grego, isso é a diferença no caso. Quando a gente vê na tradução hoje, os tradutores já facilitaram o nosso trabalho. Eles vão e colocam lá, espírito com E maiúsculo é espírito de Deus, ou espírito com E minúsculo é espírito humano. Só que quando você vai na tradução grega, você vai ter lá a expressão pneuma.
Isso é pneuma. Você vai ter essa expressão aqui, sem distinção maiúscula ou minúscula. E aí, como é que você vai saber se ali está falando de vento, do Espírito Santo, do Espírito de Deus ou do Espírito do homem? Pelo contexto. Você tem que ver o contexto para verificar, né, e utilizar, claro, todas essas regras que a gente está aprendendo, é justamente para isso. Eu determinar se naquele caso, no caso de Eclesiastes 8:8, a gente aplicando as regras ali, a gente vai perceber que provavelmente a gente está falando do vento. Gênesis 1:2, se a gente for aplicar as regras, provavelmente a gente está falando do Espírito de Deus, né? Mas existem casos em que há uma ambiguidade um pouco complicada, né? Não lembro da passagem que fala que o mesmo Espírito peleja contra... Não lembro agora da passagem que fala sobre isso, você vai poder trazer ela aqui. Mas, falando em termos práticos, né, aqui a gente usou a expressão do Antigo Testamento, ruá, ela tem essa publicidade. O que é que vai determinar o sentido? O contexto. Uma outra palavra complicada, e aqui já no grego, um exemplo que eu trouxe aqui é a expressão sarx, que quer dizer carne normalmente. Então, essa expressão sarx, ela tem uma conotação que pode ter múltiplos entendimentos. Eu vou pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6 voluntários, seis voluntários aí para ler textos diferentes. Escolhe de pé 6 pessoas aí, e eu vou nomear 2, 3 e mais 3, gente, para ler texto, Pronto. 5 para ler, pode? Pronto. Então, a irmã abre em Lucas 6:3, você abre em João 1:14, a irmã Lediane em Romanos 9:8, a irmã Hebreus 5:7, o irmão Romanos 8:13, irmão Félix Judas, versículo 7. Bom, Lucas 6:3, o que é que diz aí? Eu acho que João 1:14 agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós, e vimos a sua glória, com a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Agora, a irmã, na verdade, não é Lucas 6:3, não. Na verdade, é Lucas 3:6. Eu troquei aqui. 3:6. Pronto. Hebreus 5:7. Romanos 8:13 agora. Judas, versículo 7 agora.
Bom, tudo bem até aí. Gente, aqui você percebe uma mesma palavra, a expressão sarx, em grego, que é traduzida por carne, ela tem 6 significados diferentes, pelo menos aqui, só no Novo Testamento. Então, Lucas, vou adiantar, né? Mas só para vocês terem ideia disso daqui. Lucas 6,13, ele fala que toda a carne verá salvação. Aqui a expressão sarx, carne, ela é traduzida como pessoa, né? Toda pessoa verá salvação, todo mundo, pessoas em geral. João 1,14 fala, o verbo se tornou carne. A expressão carne aqui também é sarx, ela diz respeito a se tornar humano, né? Então, o verbo, né, Deus, Jesus, se tornou pessoa humana, expressão carne. Romanos 9,8, filhos da carne, ele vai falar. Filhos da carne aqui, basicamente é alguém que nasceu, né, segundo a ordem natural, diz respeito ao nascimento natural, filhos da carne. Hebreus 5,7, dias da sua carne. Dias da sua carne aqui diz respeito ao tempo em que ele estava vivo, os dias da sua vivência, da sua existência. Romanos 8,13, viver segundo a carne. A expressão carne aqui é o sentido mais comum, né? É a ideia de viver segundo uma vida pecaminosa, viver segundo a natureza pecaminosa. Então, a expressão carne aqui ela diz respeito à natureza pecaminosa. Por último, Judas, versículo 7, seguindo após outra carne. E aqui a expressão essa expressão é até um pouco mais difícil de ser traduzida, né? Tanto que a gente vai observar traduções diferentes em versões diferentes. Ela basicamente diz respeito à imoralidade sexual, enquanto eles estavam seguindo de acordo com o curso da sua carne, seguindo de acordo com a imoralidade sexual. Então percebam como o mesmo sentido, carne, né, sarx aqui, ela pode significar pessoa, ser humano, nascimento natural, vida nesse mundo, natureza pecaminosa e imoralidade sexual. Então, diante disso, né, nós não temos um sentido único para cada expressão, mas nós podemos entender, né, de acordo com todas as regras que nós aprendemos até agora, e perceber, de acordo com o contexto, qual é o melhor entendimento que se aplica para aquele caso. Tranquilo? Vamos para uma parte um pouco mais leve agora, que é tratando especificamente da parte de sintaxe. Vamos estudar as transformações linguísticas, especificamente aquilo que nós chamamos de figuras de linguagem. Oi? Sim, a expressão pode ser psiqueira ou ânimos, sim. De alma como pessoa, alma como espírito. Exatamente, perfeito. A própria expressão, a própria ideia de alma, ela pode ter várias expressões diferentes para determinar a alma, não é isso? Se converteu quase 5 mil almas. Sim. Vieram por Jacó 65 almas. Sim, perfeito. Ou seja, no sentido de espírito. exatamente. Assim como a alma ela pode ser alguém que está no pecado e que vem se render a gente, né? Ela também pode significar pessoa de maneira geral, ou então pode se referir à alma interna da pessoa. A minha alma tem sede de ti, né? A gente tem essas expressões diferentes aí que vale a pena estudar, né? Tanto o termo ruá quanto o termo nefesh. Eu até citei para você na primeira aula, um livro chamado Antropologia do Antigo Testamento, de Hans Wolff, né, que ele vai fazer uma análise dessas 4 palavras aí na antropologia, que é Bara, Ruá, Nefesh e Lebab, né? Coração, alma, Bara, que é criação, né? E também vai fazer análise da expressão Ruá. Então nós temos aí várias expressões que são interessantíssimas de serem analisadas e que auxiliam ao entendimento mais profundo do nosso texto. Amém? Alguém tem mais alguma observação sobre o que foi tratado até agora? Gente, eu sei que hoje está um pouco complicado, né? A aula passada foi mais tranquila, contexto, história, né? E hoje está um pouco mais complicado, mas eu reforço para vocês que a aula ela é apenas um direcionamento, um estímulo para que vocês possam buscar de maneira mais profunda, ler sobre esse assunto, porque
isso não vai ficar na memória de vocês apenas na aula, é apenas um direcionamento para que vocês possam se aprofundar de maneira mais adequada, certo? E eu estou trazendo sempre exemplos, né, bíblicos, afinal nós curso de interpretação bíblica, mas para vocês verem que isso não é abobrinha com encheção de linguiça, né? Isso é coisa que nós utilizamos na prática se quisermos fazer uma interpretação séria de um versículo. Tranquilo? Figura de linguagem. A gente vai só fechar esse tópico e aí a gente fecha a aula, certo? Figura de linguagem nada mais é do que são transformações que nós temos na língua, onde eu busco normalmente comparar uma coisa com outra ou associar uma coisa com outra. E nesse processo de associação, né, eu tenho formas de associação diferentes, que são denominadas figuras de linguagem. Essas figuras de linguagem, elas vão nos remeter a outro elemento. Eu falo de uma coisa, mas eu estou querendo remeter a outra. Eu estou falando de uma coisa, mas eu estou querendo fazer referência a outra. Quais são as figuras de linguagem mais comuns que nós temos e vamos estudar aqui hoje para fechar? Símile, metáfora, personificação, antropomorfismo, antropopatia, zoomorfismo, hipérbole, ironia, oxímoro, paradoxo. Certo? Vou citar uma por uma para a gente fechar a aula de hoje. Em primeiro lugar, nós temos a símile. O que é a símile? A símile é quando uma coisa ela lembra a outra. Normalmente, ela vai estabelecer uma ideia de comparação. Um exemplo disso, Lucas capítulo 10, versículo 3. Vocês que estão copiando, podem ir anotando a figura e o versículo do lado. Isso foi proposital, porque gênero literário é um assunto maior. E aí é algo que eu vou até colocar para debate no final da aula. O que é que a gente vai fazer com a próxima aula, que a gente tem alguns assuntos atrasados aí, né? Beleza? Bom, figuras de linguagem. Oi? Lucas 10:3. Lucas 10:3. Está escrito assim: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Então aqui eu tenho uma situação de comparação. Como é que nós seremos enviados, para a luta, para a missão, para o trabalho contínuo, da obra do Senhor? Como cordeiros e meio de lobos. Então a símile, ela vai ter esse efeito de comparação. Eu quero ilustrar uma situação da vida com uma figura que nós temos, no nosso meio comum. Aqui eu estou falando de pessoas que tinham uma cultura pastoril e eles sabiam muito bem que uma ovelha no meio de lobos, ela está completamente vulnerável. Ela vai ser atacada, ela vai ser muitas vezes humilhada, vituperada, ela vai ter a sua integridade física, moral e mental vilipendiada. Mas a intenção é justamente essa: é utilizar uma comparação, algo que é similar, para poder ilustrar uma realidade espiritual nesse caso. Então, eis que vos envio como cordeiros e meio de lobos. É uma símile, é uma espécie de comparação. Uma outra espécie de comparação é aquilo que nós chamamos de metáfora. Metáfora é quando um elemento ele imita ou representa outro, sendo que esses elementos eles são essencialmente diferentes. Dois exemplos nós temos disso. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ora, a gente é sal? Não. Nós somos luz, no sentido literal? Não. Mas ele está querendo fazer uma comparação. E ele até ilustra essa metáfora de maneira mais adequada. Se o sal vier a ser insípido, com que se há de salgar? Ou seja, o sal ele dá gosto à coisa, ele transforma, ele conserva. Aí tem uma série de aplicações, que os pregadores vão amar, para aplicar a ideia de sal. Mas essa ideia, vocês são sal da terra, é uma metáfora, porque nós não somos literalmente o sal. Da mesma maneira, lá em João 10:7, ele vai dizer: eu sou a porta. Quando ele diz eu sou a porta, ele não está dizendo que ele é literalmente uma porta, porque ele se transforma em uma porta. Ele está querendo dizer que ele é um lugar através do qual as pessoas passam para ter acesso a algo. Então, toda vez que eu vejo uma símile, uma metáfora,
eu tenho que entender que aquele elemento está simbolizando algo, uma verdade, sobretudo espiritual, normalmente espiritual. E o meu trabalho é justamente de buscar qual é a referência espiritual a qual ele está se tratando. Quando Jesus diz, vocês são sal, ele está querendo dizer que nós temos uma diferença no mundo, nós temos um papel dentro do mundo, que nós somos essenciais dentro do contexto do mundo. Da mesma maneira, quando ele diz, eu sou a porta, ele está querendo dizer que eu sou um caminho natural e adequado através do qual você deve passar. Então, eu tenho que buscar esse elemento de referência que está sendo utilizado aqui dentro desse contexto. Terceiro, nós temos a personificação. O que é a personificação? É quando se atribuem características ou ações humanas a objetos inanimados, a conceitos ou a animais. Nós temos um exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, quando Paulo declara, onde está a morte e a sua vitória? Pergunta, a morte tem vitória ou derrota? A morte é um conceito aqui, uma entidade abstrata, ela não tem vitórias, derrotas, alegria ou tristeza. A morte é um fato da vida humana. Mas quando ele diz onde está a morte, a sua vitória, ele está personificando a figura da morte. Ele está dizendo que a morte, ele está comparando a morte a uma pessoa, a uma entidade, e consequentemente essa morte ela tem momentos de triunfo e momentos de derrota. A mesma coisa é o Apocalipse 5,18, quando fala, eu tomei a chave da morte e do inferno. E aí tem pessoas que acham que Jesus foi lá, no inferno, a morte estava lá, vestida com a capa preta e tal, Jesus chegou e disse, dona morte, com licença, deixa eu pegar aqui a chave que está na sua mão, eu tirar daqui. Não. É claro que Jesus está ali personificando a figura da morte. A morte não é uma pessoa, mas isso serve de ilustração, de um elemento de comparação, para que eu possa ter noção da realidade espiritual. Quando Jesus diz que ele tomou a chave da morte, ele está querendo dizer que os poderes que a morte tinha foram subjugados por ele. Então, temos que ter noção disso daí, para a gente não acabar interpretando errado. E já vi o pregador falando que Jesus foi lá no inferno, a morte estava lá para ele, Jesus foi, tomou e arrancou da mão dela, e não sei o quê. Temos que ter cuidado com isso aí, ter muito cuidado com isso aí. Então, a personificação é uma figura de linguagem, não quer dizer que a morte é uma pessoa, não quer dizer que o inferno é uma pessoa. Nesse mesmo texto aí, de 1 Coríntios 15, 55, diz onde está a morte, a tua vitória, onde está o inferno, o teu aguilhão. Aguilhão é aquele ferrão que o escorpião ele tem. O inferno, por acaso, ele é bicho, ele é escorpião para ele ter ferrão? De maneira nenhuma. Mas ali eu estou, aqui eu falei de personificação, eu posso falar de zoomorfização, que a gente vai tratar mais sobre isso daqui a pouco, certo? Quarto, antropomorfismo. É quando eu atribuo qualidades humanas a Deus. Um exemplo disso, segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9, quando fala acerca de Deus, os seus olhos passam por toda a terra. Aqui eu tenho que falar, muito cuidado para ninguém jogar perto de mim, mas Deus não pense necessariamente, não estou fazendo afirmações peremptórias, e você vai chegar lá no céu e vai encontrar Deus, como se fosse um homem grande, de barba branca, de cabelo branco, com os olhos, com a mão e tudo mais. Toda vez que a Bíblia ela vai falar acerca de Deus, as mãos de Deus estão sobre Jerusalém, estão debaixo dos seus pés, estareis seguro. Não significa que Deus ele tem mão, ele tem pé, ele tem olho, ele tem boca. Não. Isso é uma figura de linguagem, um antropomorfismo. Eu estou atribuindo a Deus características humanas, mas Deus é espírito. Espírito não tem forma humana. E aí alguns vão dizer, de acordo com Gênesis, o homem foi feito a sua imagem e semelhança. Então eu me pareço com Deus. Não é bem assim. Então, quando diz imagem e semelhança, eu estou falando de atributos comunicáveis. Mas isso aí a gente vai estudar em uma matéria chamada Teologia Sistemática,
doutrina de Deus, ou teotologia, e aí a gente vai aprender atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus, e entender que quando se diz imagem e semelhança, significa que o homem foi feito com qualidades, determinadas qualidades morais, que são parecidas com as qualidades morais de Deus. E não quer dizer que o homem foi feito com a mesma forma, né, de Deus, a mesma forma física de Deus. Afinal, Deus é Espírito. Se isso daí eventualmente abalou alguma coisa sua, me perdoe, né? Mas a gente vai tratar sobre isso mais à frente. Só quero dizer que quando a Bíblia atribui uma forma humana a Deus, não quer dizer que Deus ele tem aquela forma humana. Isso é uma figura de linguagem. Da mesma maneira que quando nós temos o antropomorfismo, nós temos a antropopatia, né? Nós temos um texto que diz, por exemplo, que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Lá em Gênesis, não fala isso? Deus se arrependeu de ter criado o homem. É claro que isso daqui nada mais é do que uma figura de linguagem. Deus ele não se arrepende, né? Da mesma maneira, lá, e aqui há alguns até que podem entrar em controvérsia, né? Mas em Números 22, a ira de Deus se acendeu. Deus ele se ira no sentido humano. A ira de Deus não é no sentido humano. Deus, ele, quando a Bíblia fala que Deus ele está irado, diz respeito à sensação, à busca que Deus tem pela aplicação da sua justiça. Então aquilo ali diz respeito ao atributo de Deus, que é o exercício da sua justiça. E não necessariamente uma ira no sentido humano, como se Deus estivesse lá, né? Rapaz, olha o que eles fizeram, meu Deus do céu, irado. Não, Deus ele não se ira nesse sentido humano, né? Isso é uma figura de linguagem, né? Antropopatias, né? Só fazendo uma análise radical aqui, né? Como a irmã Henry fez. João 3, 36. Mas a ira de Deus sobre ele acontece. Sim. Como? Aquele que teve o filho tem a vida eterna. Sim. Mas aquele que não crê, o filho não terá a vida. Perfeito. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Exatamente. Então, quando a gente fala de ira de Deus, é quando a Bíblia utiliza uma antropopatia, como nesse caso, ela está querendo tornar aquele sentido mais compreensível para nós. Então, quando eu falo ira de Deus, é porque eu não tenho uma palavra para descrever de maneira adequada o exercício da justiça de Deus. Como eu não tenho essa palavra, eu utilizo uma imagem humana para poder descrever aquilo que é de Deus. Então Deus, sendo perfeito, sendo santo, sendo justo, Ele não se ira como nós seres humanos. Ele não se arrepende como nós seres humanos. Mas a Bíblia ela vai utilizar essas figuras de sentimentos humanos para Deus, com a finalidade de tornar essas verdades mais compreensíveis para nós. Antropomorfismo, né? Morfê vem de forma, né? Antropos, homem, então forma de homem. Antropopatias, né? Patos, vem de sentimentos e afeição. Antropos, homem, então é atribuir a Deus sentimentos ou afeições humanas. Mas eu vou mostrar para vocês de uma maneira mais clara isso daqui, para vocês terem noção de que de fato é uma figura de linguagem, que é o chamado zoomorfismo. Salmo 91, verso 4. Sobre as tuas asas estarás seguro. Deus tem asa? Deus tem asa? Sim ou não? Alguns não sabemos, né? Mas quando se diz sobre as tuas asas estarei seguro, ele está utilizando uma figura zoomórfica, né? Zoo de animal, uma figura de animal. Uma galinha, de uma ave que protege. Tanto que, interpretando adequadamente esse versículo, a gente vai lá para Mateus, quando Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes ele quis se ajuntar com uma galinha, ajunta os seus filhos debaixo de suas asas? Ou seja, nós vemos aqui claramente que é uma figura de comparação. Ele está querendo expressar uma realidade espiritual, que é de que Deus ele nos protege, através de uma figura de um animal, as asas. Então, debaixo das suas asas estarei seguro. É uma figura de linguagem, da mesma forma que se diz que ele é o leão da tribo de Judá.
não quer dizer que ele é um leão. Se você for somar tudo isso aí, você fala, rapaz, que bicho estranho deve ser Deus, né? Tá com olho, é um leão, tem asa, tem tudo, que negócio estranho é esse daí? Isso são figuras de linguagem. Não quer dizer que Deus tenha asa, não quer dizer que Deus tenha arrependimento, não quer dizer que Deus ele tenha mãos, que ele tenha pés, que ele tenha olhos, que ele tenha cabelo, certo? Não brinque comigo não, isso é a aula. Hipérbole é outra figura de linguagem interessante. O que é hipérbole? É um exagero. Hipérbole é quando você exagera uma coisa para dar ênfase àquela coisa. Exemplo disso, Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Fala que eram cidades fortificadas até os céus. É possível que uma cidade aqui na terra tenha um muro que chegue até os céus? É impossível. Se você conhecer alguma, mostre. Mas não tem. Mas aqui eu utilizo uma figura de linguagem exagerando em um determinado assunto para poder dar ênfase, dizer que eram fortificações muito grandes. E aí eu exagero dizendo que eram fortificações que iam até os céus. É uma hipérbole. O outro exemplo de hipérbole Salmos 6, verso 6. Lá o salmista vai dizer que todas as noites eu faço nadar o meu leito. Ele está dizendo que ele estava chorando tanto que o seu leito se empoçava de água a ponto dele nadar. Agora me diga se você acha que isso daqui é literal, Muito cuidado. Então, nesse caso, nós temos aqui, claro, uma figura de linguagem que é caracterizada pelo exagero. Essa figura de linguagem a gente chama de hipérbole. Outro ponto, a ironia. A ironia é quando se ridiculariza indiretamente sobre a forma de um elogio. Às vezes vem acompanhado de humor. Lá, no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 27, nós temos um contexto, se eu não me engano, aqui esse contexto é o dos profetas de Baal e o profeta Elias. E ele vai dizer, clamar em altas vozes, porque ele é Deus. E eu estou falando, aqui, o profeta de Deus está dizendo que Baal é Deus. Mas é claro que isso daqui é uma figura de linguagem. Ele está ironizando os profetas de Baal, dizendo, clame mais alto, ele é Deus. Ele clame mais alto. Ele não está aqui falando uma verdade. Ele está ironizando a situação. Ele está querendo dizer, obviamente, que ele não é um Deus verdadeiro. Então temos que ter cuidado, porque se nós formos interpretar literalmente, a gente vai dizer que, olha, Elias disse que Baal é um Deus. E aí? Como é que eu resolvo isso aí? Entendendo que é uma ironia. Por último, temos mais dois, oxímoron. Oxímoron é uma combinação de termos opostos ou contraditórios. É um exemplo disso, Romanos capítulo 12, versículo 1, quando a palavra de Deus diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ora, o sacrifício ele não é algo que foi morto? Como é que eu posso apresentar um sacrifício vivo? Eu tenho aqui uma figura de linguagem chamada de oxímoron, onde eu tenho um contraste entre duas realidades espirituais. É um sacrifício, no sentido de que ele fala, nós somos mortos para o mundo, mas é um sacrifício vivo, uma vez que ele não é oferecido após a morte, mas ele é oferecido ainda em vida. Então, apesar de os termos serem contraditórios, nós temos aqui a expressão de uma realidade espiritual, que é transmitida por meio de uma figura de linguagem. Figura de linguagem essa, chamada de oxímoron. Mas nós temos também uma contradição de ideias, e aí nós temos a figura de linguagem chamada paradoxo. Você vai encontrar isso lá em Marcos capítulo 8, verso 35, quando Jesus vai dizer, aquele que perder a sua vida, salvá-la. Poxa, como assim? Como é que eu vou salvar a minha vida perdendo ela? Nós temos aí um paradoxo, um contraste entre duas verdades espirituais que só pode ser entendido, nesse caso aqui, espiritualmente, no sentido de perda da vida natural para salvar a vida desse estado natural para o estado espiritual. Então nós temos ali comparações que são muito interessantes. Dito isso, nós concluímos o assunto da figura de linguagem, perfazendo o conteúdo dessa tarde, que foi gramática e interpretação.
onde nós estudamos, primeiro, uma teoria básica da semântica, depois, um método apropriado para o emprego desses conceitos semânticos, depois, entendemos alguns erros que são cometidos do ponto de vista léxico, né? Ou seja, quando eu cometo erros na interpretação de uma palavra. E, por último, nós estudamos aquilo que nós chamamos de figuras de linguagem, né? Que são transformações que acontecem na gramática e que nos permitem ter uma interpretação não literal daquilo, mas sim uma interpretação alegórica, uma interpretação rememorativa, que a gente vai estudar de maneira mais a fundo em outra oportunidade. Amém? Dúvidas sobre esse figura de linguagem? Essa é a força de expressão, Salmo 82:6. 82:6? Diz o quê? Vós sois deuses. Vossos deuses? Ixi, rapaz. Aí é complicado. Exagero, né? Sim. Diz assim: eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Qual? 82:6. Tá? Aqui é uma figura de linguagem. Eu já vi um pregador. Vou comentar, falar com o pessoal. Não, é quando ele está falando sobre não lhe cabe aqui a hipérbole, exagero, ironia, né? ironia, né? Aqui, eu já vi um pregador famoso pregando e ensinando, na escola bíblica, em Palmeiro, que nós temos a capacidade de desenvolver os atributos de ser Deus na terra. Ele pegou vários versículos e diz assim: e disse, vós sois, o simples assim, eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas, todos os lamentos da terra vacilam. E eu disse, vós sois deuses, e vós outros sois filhos do Altíssimo. Para você ver aí, né? Então, como é importante o entendimento dessa figura de linguagem para que a gente não possa cometer erros e equívocos como alguns pregadores, professores e líderes eles tendem a cometer com base nesse texto, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Gente, eu falei isso algumas vezes, né? Mas eu torno a falar. O mais cansativa que tenha sido essa aula, né? Difícil que tenha sido essa aula, isso é importante. É importante, toda vez que a gente quiser, a gente não pode. A gente falou de estrutura profunda aqui, né? A gente não pode ficar na superfície. O escritor aos Hebreus, ele vai exortar os hebreus, né? Porque ele diz o seguinte: você já deveria estar comendo alimento sólido, mas estão tomando leite. Leite nos doe bem alimentos sólidos, porque você já deveria, pelo tempo que vocês têm na fé, vocês já deveriam ser mestres, mas não são. Então, o escritor ele faz essa exortação justamente porque ele entende que nosso tempo de fé ele deve refletir em um amadurecimento acerca de questões espirituais, acerca de questões profundas da Escritura. Nós nunca teremos, né, um arcabouço profundo sobre verdades bíblicas e espirituais se nós não nos dedicarmos em prol disso, se nós não nos devotarmos em prol disso, se isso não for a nossa prioridade, a nossa missão, o nosso mérito. É por isso que a gente está caminhando, né, de maneira devagar, de maneira pontual, para tentarmos entender essas nuances de maneira mais adequada possível. Eu sei que nem sempre vocês vão aplicar tudo isso daqui em um versículo bíblico apenas. Muitas vezes isso vai acontecer. Mas vai chegar um momento que você vai estar lendo uma palavra, um versículo, e você vai falar assim: rapaz, como é que eu entendo isso daqui? E aí você vai lembrar e falar: rapaz, na aula lá de interpretação, né, falou que tem casos que é assim, assim. E aí eu vou buscar, deixa eu olhar aqui o contexto, deixa eu olhar aqui o que é que a palavra diz, deixa eu olhar palavras semelhantes. E aí você vai
colocando isso em prática na sua devoção, no seu devocional, no seu estudo bíblico em casa, quando você estiver dando uma aula, quando você estiver pregando, você vai sempre colocar em prática esse exercício para que isso possa se tornar algo comum em nossas vidas. Amém? Gente, nós temos aqui um desafio, né? Um ponto, para até fechar a gravação.